o marketing digital, que já foi quase uma ciência exata, hoje em dia está mais para um voo cego. É que uma mudança bem silenciosa na internet está fazendo com que muito anúncio perca a eficácia e, claro, muito dinheiro seja desperdiçado. Esse é o tal do grande apagão de dados. Vamos entender direitinho o que isso significa na prática para os negócios. Teve uma época em que marketing era... Bom, era isso aí, simples. Era só botar um anúncio nas páginas amarelas e ficar esperando o telefone tocar. Era direto, era quase palpável. Uma fórmula que, olha, funcionava, né? E aí veio a internet, com a promessa de levar essa previsibilidade para um outro patamar. Cada clique, cada compra, nossa, tudo era rastreado com uma precisão cirúrgica. Parecia perfeição. Só que essa era de ouro do marketing digital, ela acabou. Para a gente entender bem como chegamos até aqui, nosso papo vai ter 5 paradas. Primeiro, a era de ouro dos dados. Depois, o apagão que mudou tudo. As consequências de anunciar no escuro. Qual é a solução técnica para isso? E, talvez o mais importante, quanto custa fingir que esse problema não existe? Então, vamos começar pela tal era do pixel fácil. Quem é de marketing vai lembrar bem dessa época. Bastava um códigozinho simples no site e pronto, a visão da jornada do cliente era completa. O processo era incrivelmente direto, sabe? Uma pessoa visitava um site, o pixel capturava aquela ação e o navegador mandava informação direto para as plataformas de anúncio. Era uma linha direta mesmo, uma comunicação limpa, sem nenhuma interferência. E aí? De repente, as luzes se apagaram. A gente entrou no que se chama de grande apagão de dados. Uma mudança que, basicamente, reescreveu todas as regras do jogo na internet. Essa linha do tempo aqui deixa bem claro como o problema foi crescendo. Tudo começou para valer lá em 2021, com a Apple dando mais controle de dados para os usuários e agora está culminando no fim dos cookies de terceiros. A palavra de ordem virou privacidade e isso simplesmente quebrou o modelo antigo. A mudança de mentalidade é brutal. Os navegadores, que antes eram só uns mensageiros neutros, agora agem como se fossem advogados de defesa das pessoas. A principal função deles passou a ser proteger a privacidade, bloqueando ativamente justamente as informações que alimentavam os anúncios. Certo. E aí, quais são as consequências práticas disso tudo? Bom, quando os dados somem, o que resta é a escuridão. Bem-vindos ao marketing no escuro. A cena é mais ou menos assim. Um cliente em potencial entra no site, mostra interesse, faz uma compra, mas a plataforma de anúncios nunca fica sabendo disso. O sinal da conversão é bloqueado pelo tal advogado de defesa, o navegador. O dado, para todos os efeitos, ele simplesmente morre no meio do caminho. E olha, não estamos falando de um probleminha qualquer. Coisa de 30% a 50% das conversões que acontecem num site estão invisíveis. É como se metade das vezes que alguém comprasse algo numa loja, o caixa simplesmente esquecesse de registrar a venda. Loucura, né? Isso tudo leva a um problema que a gente pode chamar de cegueira técnica. Os algoritmos, a inteligência artificial que otimiza os anúncios, eles precisam de dados para aprender. Sem os dados de conversão, eles ficam completamente perdidos, sem conseguir encontrar os próximos clientes ideais. Para deixar isso bem concreto, vamos falar de grana. Imagina um orçamento de R$10 mil por mês. Com uma perda de dados de 30%, isso significa um desperdício de R$3 mil todo santo mês. No final do ano, R$36 mil. É um dinheiro que está sendo gasto, mas não está gerando inteligência nenhuma. Mas calma, existe uma solução para essa cegueira toda. E a resposta está em construir uma nova infraestrutura. Dá para pensar nela como uma espécie de rodovia privada só para os seus dados. Essa imagem aqui mostra tudo. O método antigo é um trânsito caótico, com cada pedacinho de dado sendo parado e inspecionado. Já o novo método é como um túnel expresso. É uma conexão direta e segura do seu servidor para a plataforma de anúncios, sem bloqueio, sem pedágio, sem nada. E como isso funciona na prática? É bem engenhoso. Em vez do navegador tentar mandar a informação, o seu site manda o dado primeiro para o seu próprio servidor. E a partir daí, o seu servidor conversa direto com a plataforma de anúncios de máquina para máquina, de forma segura. O navegador, o tal advogado de defesa, é completamente ignorado nesse processo. E isso nos leva à parte final, que talvez seja a mais crítica. Qual é o custo de não se adaptar a essa nova realidade? A matemática da inércia, olha, ela é bem surpreendente. Para entender isso, a gente precisa falar de um conceito-chave: custo de oportunidade. O problema não é só o dinheiro jogado fora com anúncio que não funciona direito. O prejuízo de verdade é a receita que se deixa de ganhar porque o algoritmo, cego, não consegue mais encontrar os melhores clientes. Vamos botar os dois cenários lado a lado. De um lado, não fazer nada. Isso significa continuar perdendo R$36 mil por ano e operar com uma inteligência cega. Do outro, um investimento único para implementar a solução.
além de transformar a inteligência de dados em um ativo da empresa. E aqui está a conclusão matemática, que é irrefutável. Ficar parado, basicamente doando R$36 mil por ano para as plataformas, custa 4 vezes mais do que um investimento único para resolver o problema de uma vez por todas. Então a gente vê que a questão não é se vale a pena consertar. Com o modelo antigo ficando cada vez mais obsoleto e os custos de não fazer nada só aumentando, a pergunta de verdade é: por quanto tempo um negócio pode se dar ao luxo de ignorar a solução?